Mulher procurada por maus tratos é presa pela Polícia Militar em Rio Claro. Veja também. Polícia Civil instaura inquérito para apurar causas da morte de criança em Rio Claro. Atenção motoristas, trecho da Avenida Tancredo Neves, no Jardim Nocop, segue interditado para obras de asfaltamento. Piracicaba confirma quarta morte por dengue. Cidades seguem em alerta. O que a gente precisaria de fato é dar importância à doença que ela merece ter. Um dos nomes mais renomados da medicina esteve em Rio Claro, o professor doutor Selmo Porto. O especialista destaca a importância de médicos mais humanizados. A minha grande alegria é quando eu recebo uma mensagem de um estudante dizendo assim: professor, o que o senhor tem feito está me ajudando muito na minha formação médica. Selmo Porto palestrou para alunos do curso de medicina do Claretiano Centro Universitário. Coral tem inscrições abertas e gratuitas no Centro Cultural. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando do caso da menina que morreu em Rio Claro, a criança de apenas 2 anos de idade. Ontem nós trouxemos a reportagem com a mãe, ela que cobra por justiça e também por resposta. E hoje nós conversamos aí com o delegado da Polícia Civil, Dr. Esquil, e ele confirmou que abriu um inquérito para investigar aí as causas da morte dessa criança. Ainda há pouco nós conversamos aqui e o delegado nos respondeu que o inquérito foi realmente instaurado e a mãe e a avó da criança já foram ouvidas. O delegado informou ainda que a Polícia Civil está com prontuários médicos e com o nome dos funcionários responsáveis pelos atendimentos da criança. Agora os próximos passos é ouvir o médico legista e depois os próximos passos também avaliar documentos e ouvir médicos, enfermeiros, demais agentes responsáveis pelo não atendimento da criança, porque a mãe alega aí negligência no atendimento da pequena de apenas 2 anos de idade. Segundo a mãe, como nós trouxemos na reportagem, a menina foi levada 2 vezes para atendimento na UPA da 29 e acabou sendo liberada. Quando foi transferida para atendimento na Santa Casa, o caso já estava grave e, infelizmente, a menina acabou morrendo. A prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Saúde, também comunicou que abriu uma sindicância para investigar as causas e que a empresa responsável também aí pelo atendimento afastou o médico preventivamente aí até que essa apuração seja concluída. Agora a gente fala do setor policial porque a Polícia Militar de Rio Claro prendeu ontem uma mulher que era procurada por maus tratos. Mas olha só como foi a ocorrência. Uma dona de escola de idiomas acionou a Polícia Militar, disse que essa acusada entrou na escola e tentou agredir uma aluna. Ela foi impedida e em seguida a agressora fugiu correndo, mas a Polícia Militar conseguiu abordar essa mulher e quando fez a consulta, constatou que ela era procurada pela Justiça por maus tratos. A agressora capturada, ela foi encaminhada para a delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. E agora a gente fala de trânsito. Os motoristas que passam ali pela Avenida Tancredo Neves, altura do Jardim Nocop, devem estar atentos porque lá o trânsito está interditado para obras de asfaltamento. Segundo a prefeitura, o local recebeu asfalto há aproximadamente 10 anos e logo começou a apresentar problemas de infiltração e, por consequência, muitos buracos. Agora, o trecho que liga o bairro Jardim Nocop, próximo ao trevo na rodovia Washington Luiz, segue interditado para obras de recuperação asfáltica. Os serviços incluem a remoção da camada já existente e também parte da terra para a colocação de novos materiais. O serviço de tapa-buraco era feito constantemente na via, porém não era o suficiente para resolver o problema. Motoristas devem ficar atentos com a interdição e sinalização para o desvio na avenida.
Olha, a situação de casos de dengue segue preocupante em todo o país. O Brasil chega a quase 3 milhões de casos. Só no estado de São Paulo, mais de 1 milhão de casos da doença foram registrados. Nesta semana, a cidade de Piracicaba também confirmou outra morte. E o quarto óbito no município. É preciso redobrar os cuidados de prevenção e, acima de tudo, não se automedicar. Ele parece inofensivo, mas pode até provocar a morte. Inclusive, neste ano, tem sido o responsável por deixar as cidades ainda mais em alerta. Para a gente conseguir ter um resultado adequado com relação à conduta e manejo de um caso de dengue na família, o que a gente precisaria de fato é dar importância à doença que ela merece ter. Porque é uma doença hemorrágica, sistêmica, em que muitos casos os sintomas vão ganhando um agravamento dia após dia, principalmente quando não são respeitados a questão do repouso e da hidratação. A presença dos 4 sorotipos no Brasil ao mesmo tempo é uma situação totalmente atípica. Quando se infecta uma vez, a pessoa fica imune àquele determinado tipo, mas permanece suscetível aos demais. A gente monitora para saber o que tipo de dengue está circulando naquela cidade. Por isso que é tão importante o caso importado. Porque um caso importado é um residente daquela cidade que foi para outro lugar e provavelmente pegou o vírus lá e veio com esse vírus para dentro do município. Então a preocupação do caso importado ele é redobrado, porque é um vírus que a gente não sabe que vírus que é e de repente pode começar um processo, porque muitas vezes é um vírus com não só um sorotipo diferente, mas um genotipo diferente, porque dentro do sorotipo a gente tem genotipos diferentes. O especialista alerta ainda que a automedicação e o uso de medicamentos incorretos podem trazer consequências ainda mais graves e também ocultar ou agravar sintomas e oferecer outros riscos à saúde. A grande maioria dos medicamentos que são para uso sintomático da dengue, apenas para combater sintomas, são medicamentos com necessidade de prescrição médica, tá? Que são os medicamentos anti-inflamatórios, os antieméticos, os medicamentos para combater diarreias e náuseas, né? E também questões respiratórias, os corticoides, que também são muito prescritos, mas só sob prescrição médica. Quinta-feira de sol com aumento de nuvens no período da manhã, pancadas de chuva à tarde, noite de tempo aberto. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Leme, a mesma variação, mínima de 20, máxima de 31. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 19 e 31 graus. A seguir, simpósio contou com a presença ilustre do médico professor Dr. Selmo Porto. O especialista viaja ao mundo levando conhecimento sobre medicina e teve contato com alunos do curso claretiano. Ele falou sobre inteligência artificial e também falou que precisa ir para um médico ser um bom médico.
E agora vamos falar de uma visita importante no campo da medicina que ocorreu no Claretiano Centro Universitário. Olha só, alunos e profissionais puderam agregar ainda mais para a carreira com os conhecimentos do cardiologista renomado Dr. Selmo Porto. Médico cardiologista, professor, doutor, palestrante. O especialista viaja o mundo levando informação sobre medicina e uma de suas prioridades, enfatizar que o profissional precisa ser humanizado. Como ser um bom médico? Qual que é a resposta? É muito simples. Primeiro é gostar de gente. É uma pessoa, nós somos uma pessoa que recebe outras pessoas. E elas nos chegam buscando ajuda. E eu só posso interessar em prestar ajuda se eu interessar pelas pessoas. É o sentimento da compaixão, que eu digo sempre, um médico de alto padrão, de alta qualidade, ele tem que ser formado cientificamente, mas ele tem que ter desenvolvimento humanístico, porque a medicina de excelência é a combinação dessas duas coisas. É ser científica e humanizada. O professor Dr. Selmo Porto chegou ao Claretiano Centro Universitário esbanjando não só muito conhecimento, mas também carinho, simpatia e amor pela profissão de cuidar das pessoas. Além disso, levar à frente o que aprende em toda a sua trajetória. Essa foi a minha opção de vida. Eu comecei como médico prático, trabalhando inclusive num posto de saúde e também num consultório de cardiologia. E logo eu me interessei pelo ensino porque eu fui monitor e aquilo me atraía muito. E ao me preparar, eu fiz até um doutorado lá no interior de Minas, uma coisa que nunca tinha acontecido, porque eu estava me preparando para ir trabalhar na universidade, ser professor. A minha grande alegria é quando eu recebo uma mensagem de um estudante dizendo assim: professor, o que o senhor tem feito está me ajudando muito na minha formação médica. Isso, para mim, é o maior alimento espiritual que eu acho que eu poderia ter. Então, foi por desejo, eu acho que foi por vocação mesmo, que nasceu desde jovem e nunca desapareceu. E foi dessa forma que foi recepcionado no Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. Convidado especial que engrandece a formação dos futuros médicos e contribui com o trabalho dos profissionais da instituição. Ele demonstra claramente que o médico tem que evoluir. Vindo de alguém de 90 anos que escreve que a medicina é feita pelas mãos, falar sobre o uso de ultrassom portátil, falar sobre o uso de inteligência artificial, falar sobre o uso dos computadores dentro do Claretiano que nós já temos, é surpreendente. Então eu acho que não é só uma palestra magra, hoje foi uma aula para todos. O curso de medicina do Claretiano Centro Universitário teve início em 2018 e tem se consolidado no mercado. A presença do Dr. Selmo Porto marca um novo momento para a universidade. Ele também nos provoca para nós podermos introduzir essa ferramenta da inteligência artificial na formação dos nossos estudantes, para fazer com que eles possam aperfeiçoar cada vez mais essa parte do diagnóstico, a parte do tratamento e assim poder oferecer mais saúde para as pessoas. A medicina, como tudo no tempo moderno, está passando por uma transição disruptiva, que aliás é o tema que eu vou discorrer aqui hoje, que foi aquele que eu escolhi para nos últimos meses, nos próximos meses, eu vou trabalhar nele. Nós estamos no olho de um furacão. Tudo vai ser alterado e nós não sabemos o que tem pela frente. O profissional é mesmo uma grande inspiração, não só para quem é da área de medicina, viu? Vale a pena conferir esse conteúdo dele. Inclusive, ele foi convidado a palestrar para alunos do curso de medicina e trouxe o tema inteligência artificial, como foi citado aí. Ele se mostrou estar à frente do seu tempo e, em seguida, participou da mesa avaliadora do 4º simpósio de casos clínicos. Auditório lotado para recepcionar um dos maiores médicos cardiologistas,
e um dos educadores mais premiados do Brasil. O Claretiano Centro Universitário proporcionou aos estudantes de medicina uma aula magna com o Dr. Selmo Porto, que discutiu sobre o uso da inteligência artificial na medicina. Eu não tenho nenhum temor do que vem pela frente, mas eu tenho muitas esperanças. E aprendi nos últimos meses a consultar o Dr. ChatGPT, junto com o meu filho, o Dr. Arnaldo Porto, junto com o meu neto, o Dr. Eduardo Coimbra Porto. Eu aprendi a consultar o Dr. ChatGPT para saber qual é a diferença entre Google e ChatGPT. E as diferenças são radicais. O Dr. Porto, ele é o pai da medicina no Brasil e ele é muito reconhecido, nós estudamos no livro dele e só é possível ele estar aqui hoje porque o Claretiano teve esse desafio. É um grande orgulho para nós, para a cidade, para os alunos, né? Eu, para você ter uma ideia, eu tenho 35 anos de formado, conheci o Dr. Porto hoje. Esses alunos com um primeiro ano de faculdade, no 6º ano saindo, já conheceram, né? E você vê como que ele colabora na formação dos alunos, na humanização, que vem de acordo com o que nós, na nossa instituição, queremos, né? Além disso, o Dr. Porto participou da mesa avaliadora do 4º simpósio de casos clínicos da instituição. O objetivo é discutir diagnósticos que foram acompanhados pelos estudantes durante o atendimento nas unidades de saúde. Para nós é uma grande honra, porque traz a pessoa que tem um dos livros mais importantes para o aprendizado médico na questão de semiologia, da anamnese e exame físico, e ele vem falar dessa transição. Olha, gente, isso está mudando agora com a inteligência, com a tecnologia. Então ele mostra a tranquilidade que isso deve ser feito, baseado no quê? Manutenção da humanização do médico, que é um dos pontos nossos aqui dentro da faculdade. Receber uma pessoa como ele aos 90 anos, com toda essa energia, tentando ainda mostrar e ensinar, é uma energia para nós também, é uma vitamina para a gente poder continuar nosso passo de ensino. Aluna do 6º ano, a Beatriz apresentou um caso de embolia pulmonar. E para ela, a emoção foi em dobro com a presença do Dr. Porto. Realmente foi muito emocionante para a gente ter esse contato com ele tão próximo. A gente nunca imaginou, a gente estuda pelos livros dele, a gente tem esse contato mais acadêmico e nunca imaginamos ter a presença dele aqui junto com a gente. Já para o Victor, participar da aula foi essencial para a sua formação. E apesar do nervosismo para a apresentação, o sentimento é de felicidade pela oportunidade de ter alguém que admira avaliando o seu trabalho. Para mim foi uma aula ilustre, eu não imaginava ter a presença dele aqui algum dia, não imaginava conhecê-lo pessoalmente, tenho um exemplar do livro dele e para mim foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, estar com ele presente na mesma sala, ter essa oportunidade, né? Acho que a aula dele foi muito boa, mostrou o que vai ser a medicina no futuro, mesmo com a idade, o Dr. Porto ele consegue ter um pensamento muito à frente do que a gente com 20, 22 anos não imagina que ele tem. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de produção, soldador, engenheiro de minas, televendas, cozinheira, técnico de enfermagem, operador de britagem, analista de RH, passadeira de roupas e técnico de cabeamento. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, 12:30. E você pode rever as nossas reportagens também no portal tvclarep.com. Uma ótima noite. Tchau, tchau.